Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o irmão Rafael que vos fala. Estou feliz por participar de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a solução do Senhor nosso Deus em tempos de crise, baseada aí na construção dos muros lá de Jerusalém, na reconstrução. E é uma alegria muito grande sempre poder dar nossa contribuição, passando aqui, segundo a palavra de Deus, as lições bíblicas, das quais estaremos estudando nesse momento a lição de número 10. Provai se os Espíritos são de Deus. O texto áureo da nossa lição diz aqui: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está em 1 João, capítulo de número 4 e o versículo de número 1. A verdade prática diz: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Então nós vamos perceber aí que a palavra de Deus é quem é o crivo para toda e qualquer profecia. Nós vamos aprender que nós temos que julgar as profecias e nunca os profetas. Eu entendo assim, não importa quem Deus usa, nós vamos estar atentos para que aquela profecia ser do Senhor ou não. Se Deus usa uma pessoa, toda profecia proferida pela vontade de Deus, ele usando o profeta, ele usando uma pessoa, quem quer que ela seja, nós não podemos entrar nesse mérito. Essa profecia vai se cumprir para a glória do seu nome. Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe. Eu vou só citá-la para nós ganharmos um certo tempo, por conta do tempo que nós precisamos gravar aqui a nossa aula. E está em Neemias, capítulo de número 6, versos 10 ao versículo 14. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. E também 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 29. Todos esses dois últimos já no Novo Testamento, porque nós vamos usar o Novo e o Antigo, né? Não exatamente nessa ordem, mas na ordem dos tópicos e até na ordem da própria Bíblia. Nós vamos verificar que há falsos profetas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e infelizmente nos dias de hoje, para se cumprir a palavra de Deus, ainda existem falsos profetas. Mas nós vamos perceber, como já diz aqui, no objetivo geral, nós temos que ser levados a refletir sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia, não o profeta, ok? Até porque os objetivos pontuais aqui em cada tópico, eles nos levam a nos dar ferramentas para nós julgarmos. Vamos ver aqui. Primeiro, destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Segundo, ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Terceiro, salientar que devemos julgar as profecias. Mostrar por que devemos julgar as profecias e pontuar como julgar as profecias. Então, há algumas etapas aqui, porque temos que tomar muito cuidado. Porque às vezes, fazendo aqui um comentário, nós somos tentados realmente a ficar julgando aquela que falou alguma coisa em nome de Deus, ou muitas das vezes foi usado pelo Senhor, e nós queremos entrar nesse mérito. Vamos julgar as profecias, que é o que a palavra de Deus mesmo nos recomenda. Vejamos aqui na nossa lição, já passando a introdução e olhando para o primeiro tópico, cuidado com os falsos profetas. Já há um alerta aqui no primeiro tópico. Nos tempos aqui de Ageu e Zacarias, né, eles profetizavam com tanta graça, eles profetizavam com tanto ânimo também, por conta da reconstrução, a construção do templo, né, o conhecido templo de Zorobabel, certo? E nós vamos perceber aqui que mesmo parado por 15 anos, ela recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da Casa de Deus. Por ocasião da construção do muro, a comunicação já aqui de judeus e samaritanos
foi interrompida, né? A gente sempre lembra lá de Jesus falando com a mulher samaritana, né? E a mulher samaritana quase que censurando a Jesus por conta aí da sua crença de que era no Monte Gerizim, que é na região de Samaria, que deveria se adorar, ou em Jerusalém, e não em Jerusalém. E Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, ou seja, nem em Jerusalém nem em Samaria. Tudo bem que isso é para um tempo para frente e, portanto, nos contemplando, né? Porque nós estamos olhando aqui para o Antigo Testamento e Jesus já nos seus tempos estava falando dos tempos que nós vivemos hoje. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Voltando para a nossa lição, havia aqui uma animosidade por conta de Tobias e Sambalate. Eles conseguiram subornar alguns profetas, inclusive a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte, deveria fugir para dentro do templo para assim salvar a sua vida. Inclusive na leitura bíblica em classe há uma menção aqui, né? O profeta chega a dizer aqui no versículo 11 do capítulo 6 de Neemias, porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Né? Houve aqui então já uma profeta como Balaão, também foi alugado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E desta forma aqui, num contexto diferente, mas fazendo do mesmo artifício, profetizar, né, falsamente para enganar o povo de Deus. Até para desvirtuar a construção tão animada, tão almejada aqui desses homens que voltaram do cativeiro babilônico e queriam sim reconstruir os muros, reconstruir o templo de Deus, né, que era o lugar de adoração, de obediência a Deus, o lugar onde o Senhor dava os ensinamentos ali através dos seus sacerdotes. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. E ele o fazia. Em primeiro lugar, ele estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Sambalate e Tobias, ou de Tobias e Sambalate, para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer, conheci que não era de Deus. Versículo de número 12 da leitura bíblica em classe. Aqui só fazendo um rápido parênteses, né, e comentando aqui, veja que Neemias ele se põe no seu lugar. Ele não era sacerdote, não se achou digno de entrar no templo, porque não era o seu papel, não era o seu ministério. Ele se limita aqui, né? Ele é obediente. Isso é uma lição para todos nós, que cada um de nós temos que exercer o ministério que o Senhor Deus tem nos confiado, sem, na verdade, entrarmos, vou dizer assim, no terreno do outro, né? Se Deus te chamou para algo, faça. Se Deus me chamou para alguma coisa, vou fazer. Eu vou ajudar o meu irmão em oração, ou se me for solicitado a ajudar alguma coisa, se você for solicitado, é uma bênção, todos contribuem e é uma maravilha. Contribuição, ajuda, mas às vezes nós queremos entrar naquilo que o outro está fazendo, que Deus colocou a outra pessoa para fazer. Então aqui nós vemos um exemplo de que cada um de nós tem que ficar naquilo que Deus nos chamou. Há uma chamada geral para todos nós, mas há chamadas específicas e também, pelo próprio nome já diz, chamada específica para pessoas específicas. Segundo tópico, a Bíblia nos revela a existência dos falsos profetas. Nós vamos ver aqui no Antigo Testamento, pelo menos aqui 4 exemplos. Primeiro, nós estamos vendo aqui quando um profeta, que a Bíblia não fala o seu nome, consta aqui, o trágico exemplo relatado de 1 Reis, capítulo número 13, diz aqui, um fervoroso homem de Deus procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo um povo ímpio, né? O ímpio rei de Israel que estava junto ao altar queimando incenso. Ele disse, altar, diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi,
cujo nome será Josias, qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso. E diz mais aqui: os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. E assim aconteceu. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ou seja, duvidou da profecia do Senhor, e a mão que ele estendeu sobre o altar se secou. O altar se fendeu, a cinza se derramou, como o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída. Manifestação da misericórdia de Deus aqui. A ordem de Deus para o profeta é que ele não comesse nem bebesse água naquele lugar. E não voltasse pelo mesmo caminho. Você vê que interessante, né? O profeta de Deus, e Deus também dá uma ordem sobre a sua própria conduta após a profecia, no seu retorno, né? E Deus falou para ele: não pare, não coma, não beba aqui, vá embora. No entanto, todo mundo conhece a história que está toda relatada aqui. A Bíblia Sagrada nos diz que um velho profeta foi ao encontro do homem de Deus. Convidou ele para comer pão, e o homem de Deus, ele até então estava obedecendo a Deus. E falou: não, eu não posso fazer isso, eu preciso ir embora, não é para eu comer, beber nesse lugar. Mas houve uma insistência aqui, e esse homem, esse velho profeta, que já não é mais aquele que profetizou ali, esse homem que encontrou o homem de Deus, disse assim: olha, um anjo me encontrou e mandou você ser convidado, né? Mandou que eu te convidasse para comer pão na sua casa. Olha só, você acompanha aí na sua lição. O homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. Problema sério aqui. E sucedeu que quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse: visto que fosse rebelde à boca do Senhor, antes voltasse e comesse pão, seu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. Depois de ter comido o pão, voltou e no caminho um leão o matou, deixando prostrado na estrada. E aí o velho profeta, para amenizar a coisa, né, ainda pegou o corpo do homem de Deus e sepultou no seu sepulcro. Segundo o comentarista aqui, esse velho profeta ainda chorou a morte do homem de Deus. E segundo o comentário aqui, até que foi uma lágrima, eu vou falar assim, lágrima de crocodilo, né? Lágrima de fingimento. Nos dias de Jeremias também haviam falsos profetas, né? Havia falsos profetas, os quais com as suas profecias combatiam a palavra que Deus havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Outro também foi o rei Josafá, teve que encarar aqui, junto com o rei Acabe, alguns homens que profetizavam sempre a favor do reinado e do rei Acabe, desviado, totalmente dominado pela Jezabel. A palavra de Deus nos diz que quando Josafá se aproxima para ouvir a vontade de Deus, ele pergunta: não há aqui um profeta do Senhor? Josafá percebeu que ali havia um favoritismo a favor de Acabe. A reputação de Acabe aqui era terrível, irmãos. Todos devem ter já acompanhado aqui. O rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaías. Esse sim, um homem de Deus. Mas todos gostavam de agradar ao rei Acabe, e Micaías, ele deixa bem claro, né? O que o Senhor me disser, isso falarei. E aqui o comentarista sentencia, né, o que está na palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 22, versículo 5 ao 28 e versículo 35 ao 37, diz que Acabe morreu na batalha. Por quê? Micaías falou: Acabe, se você voltar dessa batalha, Deus não me usou, Deus está comigo. E foi o que aconteceu, né? Acabe morreu na batalha, Josafá quase morre, né? Se não fosse pelo seu grito ali, ele escapou com vida, né? Deus também, pela sua misericórdia, o guardou, porque na verdade essa associação de Acabe e Josafá, ou Josafá junto a Acabe, não era exatamente da vontade de Deus, certo?
Eles queriam ali, de repente, resolver as coisas de forma diplomática, tudo bem. Nós estamos falando de dois povos que, na verdade, são um povo. Estavam divididos desde os tempos de Roboão e Jeroboão, cada um, esse primeiro para o sul e Jeroboão para o norte, mas né, não era a vontade de Deus ali ainda que eles estabelecessem a aliança. Isso iria se cumprir lá na frente. O cativeiro babilônico ensinou muita coisa, o cativeiro assírio para o reino do norte também ensinou muita coisa. Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns sacerdotes e enganar o povo, por meio desses falsos profetas. Você pode conferir em Jeremias capítulo 5 e versículo 31. Dessa maneira o povo desviava-se do caminho de Deus, recusava-se a ouvir as verdadeiras anunciadas por Jeremias, as verdades anunciadas por Jeremias. Moisés, Jeremias e Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e seus ensinos heréticos. Já nos tempos também de Moisés haviam falsos profetas. Veja, os falsos profetas parece que perseguem, Perseguem o povo de Deus, perseguem aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Eu costumo dizer uma coisa e acredito eu tenho respaldo bíblico para isso. Veja que o diabo sempre está querendo imitar Deus, Inclusive, algumas pessoas que se deixam levar, o inimigo se utiliza delas para distorcer as verdades divinas. Haja vista o que ele tentou fazer até com o próprio Jesus Cristo, certo? Todo mundo sabe, que o inimigo tentou distorcer a palavra de Deus para favorecer Jesus num contexto de fragilidade física por conta do jejum, como no caso ali dos pães e de todos os outros acontecimentos que decorreram aí. É só ver aí Mateus capítulo 4, também Lucas capítulo 4, o irmão vai verificar o que aconteceu com Jesus. Agora, no Novo Testamento, há alguns apontamentos aqui. Tem dois aqui. Primeiro é Jezabel, citada lá na carta que Jesus escreve para Tiatira, para aquela igreja. Diz que essa mulher era uma falsa profetisa, que ela ensinava e enganava os membros daquela igreja, ou seja, entrando inclusive, e muito cuidado nisso também, entrando no ponto onde é a palavra de Deus, com os ministros de Deus, ensinamento da palavra de Deus, que é extraído da Bíblia, e essa função cabe a pastores, a homens que Deus usa no ministério da palavra. E Jezabel, estava distorcendo os ensinos, trazendo ensinos heréticos, estranhos à doutrina bíblica, já nos tempos ali do início da igreja. Então nós vamos ver que isso realmente vem no decorrer do tempo. A Bíblia adverte que nos últimos tempos também, então está falando de hoje em dia, aparecerão falsos profetas. E quantos não tem por aí, O espírito do anticristo estará então operando grandemente. Até que nesse momento também vai aparecer o falso profeta. Esse aí vai ser associado com o anticristo. Graças a Deus que a igreja não estará mais aqui, mas o mundo vai ser enganado por uma falsa paz, por falsas profecias e até milagres de mentira, certo? Para que acreditem no anticristo e adorem a besta. E vejamos aqui que haverá aqui sinais e prodígios de mentira com todo engano e injustiça, certo? Então aqui a gente aprende a identificar, ressaltar a existência dos falsos profetas. Vamos ver agora como nós devemos julgar as profecias. Deus quer que a sua igreja seja revestida com todos os dons do Espírito. São 9 os dons do Espírito Santo. Confira lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Não vou enumerá-los aqui para não cansá-los, certo? A igreja de Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 7. O conselho bíblico para nós é: seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. E por que o dom de profetizar é tão importante? Porque a profecia, ela revela a vontade de Deus. É certo que nós temos a Bíblia, a maior de todas as profecias, mas há também esse recurso espiritual para a igreja
que, repito, serve para consolação, exortação e para edificação da igreja, certo? Ou ensino, né? Então nós vamos perceber o seguinte: o Senhor Deus colocou também dons espirituais na igreja para que haja manifestação. Não é uma manifestação extra, toda ela está dentro da palavra de Deus. É claro que quando ela é específica para algum assunto de um determinado membro, da igreja como um todo, de uma pessoa, certo? Mas pode observar, toda profecia que é divina, ela se cumpre. Fique em paz, em nome de Jesus. O despertamento renova os dons. Então é importante que nós não extinguemos, né, os dons, ou seja, que não haja aí um abafamento dos dons. Eles devem ser distribuídos na igreja. O Senhor Deus quer fazê-lo nos dias atuais, inclusive, ainda quer continuar fazendo isso. Por quê? São necessários à igreja. Quando Deus renova o dom de profecia, os dons de variedade de línguas e também interpretação, por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais. E também como se deve julgar as profecias, conforme a palavra de Deus nos orienta em 1 Coríntios, capítulo 5, e versículo de número 19, certo? Há aqui uma exortação. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Repito-lhes, toda profecia deve ser julgada. Não é para nós sairmos aí acreditando, mas julgarmos conforme a palavra de Deus. Julgarmos sem julgar o profeta, julgar a profecia. Vejamos ainda, conforme o ensino do apóstolo Paulo na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com as escrituras. Já dissemos isso aqui. Se não estiverem, são consideradas anátema ou amaldiçoadas, pois têm o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. Mas não estamos julgando, estamos fugindo. Fugindo da profecia, porque um falso profeta profetiza uma falsa profecia. Mas onde é que eu julgo? O que é que eu julgo? A profecia, se é falsa ou verdadeira. Por isso aí eu vou conhecer se alguém é falso profeta ou é um profeta de Deus. Mas também ainda sem julgá-lo. Por mais que ele seja um falso profeta nos dias de hoje, não posso julgá-lo. Não nos cabe. Deus não nos colocou como juízes de pessoas. Julgar a sua palavra, julgar, né, nesse contexto aqui, julgar profecia. 4, né? 4 tópicos. Por que devemos julgar as profecias? Tem alguns motivos aqui. Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Vamos ver os 2 últimos versículos aqui. Versículo 1 Tessalonicenses 5, versículo 20 e 21. Não desprezai as profecias, examinai tudo, retende o bem. Ou seja, prestemos bem atenção para nós realmente separarmos uma coisa da outra. Há outro exemplo bíblico que está também na leitura bíblica, que é 1 Coríntios 14, 29. 2. Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. São seres humanos, irmãos. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida. E a transmissão da mensagem seja prejudicada por essa causa. Entra a questão pessoal, às vezes, né? Eu quero profetizar para alguém, bênção, enquanto Deus está querendo dar uma palavra de juízo para alguém. Então, é esse cuidado que tem que se tomar, né? Não ser tomado pelas emoções. A única emoção aqui que é permitida, na verdade, é permitir que a glória de Deus se manifeste em nossa vida e com muito raciocínio, certo? Com muito raciocínio aqui, com inteligência, porque todo culto, toda manifestação divina, ela, embora toque nas emoções, ela também passa pela razão. Mas passa em que sentido, né? Nós também falamos, não, eu quero, Senhor, eu quero essa alegria, né? Alegria que vem do Senhor. E muitas das vezes, nesse ponto, Deus nos toma, Deus te toma e usa-nos para a glória do seu nome. Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui. Tem que tomar um cuidado aí. Por quê? No 3 diz aqui, subtópico 3, o tópico 4.
porque deve haver conhecimento prévio dos fatos. Quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa que está profetizando, pode haver o perigo de que sua opinião pessoal venha a influenciar o conteúdo da mensagem. A Bíblia diz que o que é que tem a palha com o trigo? Está lá no Antigo Testamento, Jeremias 23, 28. A mensagem pode ser um produto de opinião daquele que profetiza. Temos na Bíblia um exemplo quando o profeta Natã, né? O profeta Natã foi lá e disse para o rei, não, pode construir o templo, certo? E aí o Senhor falou para ele que não era a vontade de Deus que Davi construísse o templo, mas o seu filho Salomão. Continuando, existe a possibilidade que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado, aí é que o grande perigo está aqui, por um espírito maligno, disseminador de mentiras. O diabo é o pai da mentira, irmãos. Muito cuidado nisso. Muito bem. Como nós devemos então julgar as profecias? Examinando as escrituras em primeiro lugar. Sempre a palavra de Deus. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Certa vez Paulo escreveu aos Gálatas: ainda que venha um anjo do céu com outro evangelho, é anátema, é maldito, né? Não ouça, não dê ouvido a isso aí. Ou seja, julgue a profecia. Veja que Paulo ainda faz uma analogia aqui, né? É uma conjectura de Paulo, né? Ainda que um anjo do céu, e claro, se for um anjo aí anunciando um outro evangelho, é lógico que é um anjo do mal, um demônio, certo? Não é um anjo de Deus. Mas Paulo ainda, para reforçar a importância de se julgar as profecias, falou, ainda que um anjo vos pregue outro evangelho, rejeiteis. Através do dom de discernimento de espírito. Isso aqui é um dom importantíssimo, dos mais importantes. Embora Paulo disse nós lemos há pouco, para nós buscarmos aí o dom de profetizar, porque é um dom que exorta, que edifica, que consola, o dom de discernimento é tão importante quanto, porque através desse dom, do Senhor nos usando nesse dom, usando a você nesse dom, você consegue discernir de que origem é aquela determinada profecia. E aqui é uma ação sobrenatural, portanto é um dom espiritual de o Senhor dizer, isso aí não é o meu espírito não. Então é uma revelação, né? Tanto que ele está caracterizado como um dos dons de revelação junto à palavra da sabedoria e palavra de ciência. Ok, ou conhecido também como palavra do conhecimento. Quando a profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo a reconhece. Todo o que anda na luz como ele na luz está, conhece e pratica a sua palavra, e tem comunhão uns com os outros. Desse modo, o espírito de mentira não o engana com as suas falsas profecias. O crente que é uma ovelha do Senhor conhece sempre a voz do seu pastor. A noiva conhece a voz do seu amado, né? Então, esse dom é importante para a igreja, certo? Mas na ausência do dom, é sempre bom observar, analisar e fazer o julgamento da profecia. Veja que em nenhum momento a lição está nos dizendo para julgar pessoas. Não, julguemos as profecias. Se elas têm o respaldo da palavra de Deus, elas vão se cumprir. Quando não, não se cumprirão. Quando são movidas por empolgação ou até pelo mal, por inimigo, também não se cumprirão, porque houve intervenção aí, ou hoje uma interferência humana, ou até mesmo maligna. Isso é um perigo maior, certo? Então tem que se tomar cuidado. A profecia se conhece pelo seu sabor, segundo o comentarista. Também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça com o estrangeiro. Compare aqui o cibolete com o chibolete. Me fez lembrar o pastor, saudosa memória, pastor Valdir Bícego, né? Falava sobre isso, né? O sotaque da profecia. Ou seja, irmãos, veja que enquanto o discernimento de espírito é uma revelação sobrenatural, há, de certa forma, uma experiência, quando nós temos experiência com Deus, nossos pastores aí, os nossos anciãos também, que têm experiência com Deus, vai percebendo de longe quem tem nosso sotaque nas palavras aqui do comentarista ou não. Então, outra forma aí de ter cuidado, confiar na experiência dos nossos pastores, né? No ensino, certo? Porque tudo isso contribui para a glória de Deus e que ninguém seja enganado. Vamos concluindo aqui, estamos chegando já ao fim desta lição.
A conclusão separa aqui em três rápidos subtópicos, e a primeira é: quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos. E o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Não há confusão, não há erro, né? Não há aquela celeuma, né? É uma benção. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. Assim, da outra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Ou seja, aqui também muito cuidado. Uma palavra a mais para a liderança que está credenciada principalmente para ensinar alguém, exortar alguém, certo? Acerca do uso do Espírito Santo, certo? Ou o uso dos dons espirituais, melhor dizendo, certo? Então, há que se tomar muito cuidado nesse sentido. E por último, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. Então aqui é o que a Bíblia chama de inteligência espiritual, tá vendo? Inteligência espiritual. O Senhor nos capacita de tal forma que nós também passamos a realmente dar ouvido àquilo que merece a nossa atenção. Aliás, não temos nenhuma dúvida. Tudo que vem de Deus é bom para nós. Tudo que emana do nosso Deus, que o seu Espírito Santo se manifesta na igreja e oriundo da palavra de Deus, irmãos, tudo é para o nosso proveito. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, então, encerramos esta lição. Eu agradeço mais uma vez esta oportunidade, essa grande responsabilidade de tentar aqui ensinar a palavra de Deus. Nós estamos sempre à disposição, temos esse vídeo à disposição, não é? Da nossa escola bíblica dominical, mas nós estamos sempre à disposição. O pastor Osmário, que é o nosso pastor, co-pastor setorial, e também o superintendente de escola dominical, pastor Luiz Euli, e todos os professores, pastor Malcírio, que todas as semanas está aí sempre gravando lição. Então você procure o seu professor, se tiver alguma dúvida, pode nos procurar também ali na sede. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus e agradecendo a sua atenção. Continue orando por nós, para que o Senhor Deus, por sua palavra e por este vaso de barro aqui, pela bondade do Senhor, sejamos utilizados pelo Senhor sempre em momento oportuno, e aproveitando aqui a temática da lição, realmente possamos falar a palavra de Deus, profetizar aquilo que o Senhor Deus realmente nos revela para a glória do seu nome. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, por esta rica oportunidade de estar aqui diante do teu povo, Senhor, ministrando a tua palavra, mais este ensino, que seja para a nossa edificação, crescimento. Ó Deus, nos desperta cada dia mais, concede os dons do teu Espírito à tua igreja, concede os teus dons a cada um de nós, em nome de Jesus. Meu Deus, ajude, abençoe, para que todos nós possamos sim desfrutar disso, desfrutar da tua palavra. Ó Deus, abençoe nossos professores, abençoe cada irmão que vai acompanhar, Senhor, que está acompanhando. Ó Deus, dá-lhe discernimento, dá-lhe a tua revelação, a tua glória, o revestimento do teu Espírito Santo. Deus, sê conosco para a glória do nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Até uma próxima vez, querendo Deus. Deus lhe abençoe. Glória a Deus.